Chegou no 30º episódio do podcast? Não. 30, cara. 30 já? 30. Caramba. Pensa, eles pegaram o sinal. Teve um cara meio doido aí que se chama Bert Hellinger que pegou os sinais de várias leis. A gente é como se fosse duas pessoas. A gente é o nosso consciente, nós conversando aqui, e tem a nossa alma, nossa criança interior, nossa parte emocional, que geralmente é a que manda na bagaça toda. Essa é uma lei que rege todas as pessoas, todos os relacionamentos, com uma exceção: pai e mãe. Pai e mãe não entra nessa lei. Diretamente dos estúdios Inbox Podcasts, começa mais um Meu, Seu, Nosso Hackeando a Mente Podcasts. E meu nome é Igor Janotti. E eu sou Jim Farnese. E hoje nós vamos falar aqui das 3 leis familiares que influenciam a sua mente. É isso mesmo? Exatamente. Então tá, a gente vai falar sobre isso, mas antes de mais nada, já deixa seu like maroto aí, o joinha aqui no vídeo, pro vídeo ficar bem likeudo, bem gostudo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, marca o sininho para receber todas as notificações, espalhe esse vídeo para todo mundo que você conhece. É só você copiar o link e mandar, isso aí é rapidão. Você deve ter lista de transmissão no WhatsApp também, manda lá, que esse vídeo aqui vai ser muito, muito, muito legal. E deixa seu comentário, né? Deixa sua pergunta, porque quem pergunta mais ganha mais dinheiro. Deixa aí sugestões de tema, críticas, observações, enfim, tudo que você quiser escrever aí pra nós, escreve, porque é sempre bom escrever. E também, principalmente, a frase que o Jim vai falar agora para manifestar em sua vida. Então fala aí. É isso aí. Antes de falar a frase, você percebeu que a gente chegou no 30º episódio do podcast? Não. 30, cara. 30 já? 30. Caramba. Sendo um por semana já deu mais ou menos 7 meses de podcast. Muito bom. É. Muito bom. E se vocês não curtirem, nós vamos parar. Chega de conteúdo gratuito para quem não curte. Brincadeira à parte, deixa aí nos comentários a seguinte frase. Deixa eu pensar na frase aqui agora, né? Que eu até esqueci qual era o tema. Não, lembrei qual era o tema. O tema eu lembrei, mas deixa na frase aí. Eu quebro meus padrões familiares. Eu quebro meus padrões familiares. E a gente vai falar aqui de família. Não seria melhor eu quebro meus padrões negativos familiares? Pode ser também. Coloca a frase que o Igor falou aí, tá? Repete. Eu quebro meus padrões negativos familiares. Que inclusive a gente vai ter um evento sobre quebrar padrões, né, cara? Ciclos hipnóticos. É mesmo? É, como que é esse evento? No dia 16 de março a gente vai ter o Day Class Hackeando a Mente. Para você que está assistindo aí e quer participar, um dia inteiro comigo no Zoom, tá? De manhã até a noite, para falar sobre como ressignificar traumas de passado, bloqueios emocionais, como que eu fiz para avançar financeiramente, ter bons relacionamentos, curar uma doença que eu tive, entre aspas, que nunca foi minha, através da cocriação, através da minha própria mente. E eu vou ensinar todos os passos que eu fiz durante esse Day Class, e o link, claro, vai estar no primeiro aí da descrição para você garantir a sua vaga. Não sei se quando você estiver assistindo isso aqui, se ainda está existindo. Se ainda tem vaga, né? Se ainda tem vaga, se ainda existe, porque como é um evento no Zoom, tem vagas limitadas, né? O Zoom é uma plataforma que você já deve conhecer, né? Ficou bem difundida aí na pandemia, mas é uma plataforma de reuniões, onde você fica cara a cara com as pessoas e aí você vai ficar cara a cara com o nosso mentor aqui, Jim Farnese, e ele vai passar muito, muito conteúdo, muitas dúvidas, práticas, tirar dúvidas suas, enfim, vai ser um evento espetacular. Exatamente. Então você tem que entrar lá, é só você tocar no link que está na descrição e participar. Espero você lá, que eu vou estar lá também. Com certeza. O Igor tá lá para também ajudar nas dúvidas, porque eu sei que vai ter várias pessoas lá e ele vai ter que estar direcionando as dúvidas para mim. Mas bora lá, vamos falar de leis familiares que influenciam na nossa mente. O que são leis familiares? Existe no nosso sistema, na nossa mente, né, vamos falar assim, toda uma programação familiar. Nós viemos com uma programação de fábrica que a gente chama de memória morfológica. O que significa isso? As nossas células, elas vêm com uma memória dos nossos antepassados. Ou seja, você é 50% seu pai, 50% sua mãe,
25% cada um dos seus avós, 12,5% cada um dos seus bisavós, e assim vai diminuindo. Mas você tem um percentual de cada um dos seus familiares antepassados. Então as suas células têm uma memória morfológica. Por ter essa memória morfológica, nós sabemos que, além de ter os traumas que a gente já vivencia depois de nascido, na nossa infância, à medida que a gente cresce, também existem algumas questões que estão instaladas no inconsciente coletivo que estão regadas a essa lei as leis familiares que influenciam diretamente na mente subconsciente. Ou seja, se essas leis estiverem sendo quebradas de alguma forma, vai influenciar no seu financeiro, né? Vai bagunçar o seu dinheiro inteiro, nos relacionamentos, sucesso, prosperidade, enfim, em várias áreas da sua vida, por quebrar uma dessas leis. Uma não, né? Essas 3 principais que a gente vai conversar aqui, porque são quase que 99 leis que já foram percebidas até hoje. Foram catalogadas. Foram catalogadas, porque leis não se inventam. Descoberto, né? Não se inventam, eles pegaram o sinal. Teve um cara meio doido aí que se chama Bert Hellinger, que pegou os sinais de várias leis, fez alguns estudos, o cara foi padre, estudou uma tribo Zulu na África e percebeu algumas leis que envolviam a família, que se essas leis de certa forma estiverem sendo quebradas, isso influencia diretamente na mente emocional, na alma da pessoa, e isso barra o fluxo da vida dela. E é bizarro, gente, quando você resolve pelo menos essas 3 leis que nós vamos conversar aqui, é muito bizarro como é que a vida muda naturalmente. Você sabe muito bem, né? Porque já aconteceu contigo também. Sim. E é legal falar que as leis não são feitas, elas são descobertas. Exato. Né? Por isso que eu chamo o que os deputados fazem de regrinhas estatais de merda. Mas é basicamente isso. São regrinhas estatais. Leis é outra coisa. Lei é tipo a lei da gravidade. Uhum. Né? São coisas que existem. Né, que elas não foram criadas ou inventadas, né? Inclusive as leis estatais também são chamadas de leis positivadas e tal, mas isso é um outro assunto. Vamos ver se eu entendi a matemática aí da herança morfológica, como que é? Memória morfológica. Memória morfológica. Então você é 50 pai, 50 mãe. Exato. Isso é biológico, né? Esperma e óvulo claro. Já comprova isso. Aí, da sua mãe, ela se ramifica também 25-25. Exato. Né? Tipo... Porque ela é 50% cada um dos pais dela. Sim. Aí você absorve 50 dela, você pega 25 de cada avô. Né? Então você tem... porque às vezes fica bem confuso, que parece que é uma soma, né? Mas não é uma soma, vai se somando e no final das contas vai se subdividindo, né? Vai fragmentando, né? Exato. No caso. Por isso que a dos seus pais são mais fortes, aí do seu avô vai diluindo mais, vai diluindo. E falam que até a 10ª geração tem um pouco de influência. Depois da 10ª, a influência é praticamente mínima. A maioria dos tratamentos, principalmente voltado na constelação familiar, por exemplo, eles são feitos no máximo até a 10ª geração. E na parte da hipnoterapia e em outras questões que são mais individuais, a gente faz até no máximo a 2ª geração. 1ª e 2ª, pais, avós. E na maioria dos casos resolve quase todos os problemas só até a 2ª geração. Não precisa nem ir mais para frente. Só até os pais já tá... Até os avós, assim, vamos colocar, a 2ª geração, né? Entendi. Porque o pai é a 1ª, os avós a 2ª, no caso da pessoa que a gente tá falando. E isso tá ligado à herança genética também, não tem nada modifica, né? E algumas pessoas também chamam de maldição hereditária dentro da igreja, né? Maldição hereditária. Já viu aquela, eu não sei se você não é muito de igreja, mas eu já fui muito de igreja que eles fazem muita oração de quebra de maldição hereditária. Tipo assim, a pessoa não consegue prosperar financeiramente de jeito nenhum, ela só tem problema em relacionamento. A gente tem aqueles padrões que não tá nos pais, por exemplo. Uma mulher que ela acaba ela se prostitui, mas ela não teve exemplos próximos dela de prostituição. Mas na linhagem dos antecedentes dela, teve alguém que se prostituiu e foi excluído. Que a gente vai falar da 2ª lei, que é pertencimento daqui a pouco. Foi excluído, a alma dessa mulher que está se prostituindo, ela tá querendo trazer o pertencimento dessa que foi excluída. Então, chama de maldição hereditária. Eu estou vivenciando coisas de antepassados meus que eu não deveria vivenciar, vamos dizer assim. Mas aí, algumas pessoas levam para esse lado também.
E é como se você estivesse carregando uma maldição da sua família, de alguma parte da sua família. E por um lado, pode ser até bom que se você está carregando essa maldição e tem consciência dela, melhor ainda que você quebra ela muito mais fácil, né, do que aquela pessoa que só está vivendo de forma inconsciente e achando que está tudo normal. Podem existir também ações que não são exatamente aquelas, mas que levam a consequências Parecidas. parecidas ou que são influenciadas por aquela ação, né? Sim. Né? Tem outras, por exemplo, alguém se prostitui, mas é de uma carga antepassada, mas que fez outra coisa Totalmente diferente. que é diferente, mas que gerou uma consequência de te deixar na prostituição, ou outras consequências também, né? Exato. Porque não é só o peso familiar que soma na sua vida. Também são suas ações, o seu subconsciente, sua programação. Tem outros tipos de programação, né? Além das criadas além das que vêm de configuração de fábrica, tem as que você configura pós-nascimento. Pós-nascimento. Né? As de fábrica eu diria que tem muito a ver com essa memória morfológica. Que aí vem também os temperamentos, vem toda uma questão de todo o sistema, de como está configurado. Só que assim, ao meu ver, como terapeuta, eu não levo tanto em consideração na hora de fazer tratamentos esses muitos antigos. Vou voltar lá no seu ancestral, tal. Não. Eu sei que se eu trabalhar com a pessoa, no máximo na primeira, segunda geração, através da hipnoterapia, ou a constelação mesmo dentro da hipnoterapia, eu já vou conseguir fazer uma mudança muito grande na pessoa. E aí, se em algum momento ela tiver, vamos dizer assim, na constelação fala muito isso. Você está honrando um antepassado seu que passou por uma guerra. Assim, cara, mas o que tem a ver eu com uma pessoa lá de 1700 e minha avó era bonita? Sabe? Não faz muito sentido. Porém, existem essas leis que a gente precisa entender. E se tiver atrelado a isso, a gente tem que, eu não diria descartar, mas eu diria que a gente tem que saber como incluir e pedir a permissão para fazer diferente, sendo verdade ou não. Porque assim, a gente não sabe 100% se é verdade essa questão da gente repetir padrões de antepassados distantes. Mas e se for verdade? Se a gente tem uma ferramenta para mudar isso, não custa nada utilizar. Sim. Entende? Então é melhor a gente utilizar dessa forma para se livrar, se for, vamos dizer, dessa maldição hereditária, do que ficar carregando isso para a vida, né, cara? Espero que sua avó não assista esse podcast. 1700, minha avó era bonita. Não, minha avó não. Se bem que minha avó ultimamente anda assistindo meus podcasts, cara. É mesmo? Vó, te amo. Sério, ela falou, nossa, eu vi seu vídeo no YouTube. Eu falei, vó, você viu? O que você achou? Ela, nossa, muito bom, filho, muito bom seu podcast. Podcast não, seu vídeo, eu vi o celular. E agora tem TikTok, né? Então ela fica assistindo TikTok. Ela, eu te curti no TikTok, eu te curti. Eu falei, vó, obrigado. Eu gosto muito, o seu conteúdo é muito bom. Assim, obrigado. Que legal, velho, que legal. Mas, por exemplo, muita gente não acredita em herança genética da parte de, como que eu digo, sem ser a parte de fisionomia e tal, você fala energética e tal, energética, espiritual, tipo, eu herdo uma parte da energia, até de conhecimento, sabe? Sim. Que tipo assim, por exemplo, você acredita que sua filha vai carregar sua base de leitura para ela? Eu acredito porque eu vou estimular, não porque ela vai pegar isso de mim. Não porque ela pegou isso de você? Porque eu não era de leitura. Não, eu tô falando dos livros que você leu. Tô falando da base de conhecimento, o conhecimento que já está instalado em mim. Já está instalado em você. Pode ser, cara. Eu acredito que possa ser passado sem a necessidade dela estudar tanto e ler os mesmos livros, ela já tem uma base de conhecimento. Eu acredito que possa ser passado. Que, por exemplo, meu avô, ele gostava de música. Ele tocava, não lembro qual instrumento. Aí meu pai veio a ser mais dedicado e ter mais facilidade com música. Eu já tenho muito mais facilidade que meu pai com música. E eu acredito que a Ana Clara tem mais do que eu, sabe? Só não desenvolveu ainda. Ela não desenvolveu, mas eu acredito que as habilidades que a gente desenvolve
elas são transmitidas pro Também acredito. nossos filhos. Estelinha, você vai ser uma ótima treinadora, se quiser, filha. Se quiser. Ó, treinadora e curadora, porque a mãe dela tem um dom de cura emocional muito bom. Inclusive, tipo, muitos filhos acabam seguindo algumas coisas dos pais e acabam fazendo melhor que eles. Sim. Né? Tem gente que acredita que é porque o pai tá ali ensinando e tal. E muitas vezes não é. Mas eu acho que é por herança genética. Vamos pegar... Eu acho que não ensinou diretamente, mas a gente pegar um exemplo que me veio à cabeça. O Tirulipa e o Tiririca. Sim. Foi transpassado ali naturalmente. Hoje, considerado, se a gente for olhar, o Tirulipa é muito mais famoso do que o Tiririca por conta de internet, né? Sim. Para nós que é mais velho, o Tiririca é mais famoso. Para as novas gerações, dificilmente vai saber quem é o Tiririca em si, mas vai saber quem é o Tirulipa. Eu acho o Tirulipa mais engraçado. Eu não acho graça em nenhum dos dois, na verdade. Mas enfim. Isso aí, ó, Despertador. Despertar, último final de semana de maio. Já coloca na sua agenda aí para vir para Belo Horizonte participar. Foi bom gatilho para poder fazer propaganda. Despertar. Mas vamos lá, falar das leis, cara. Até mesmo pra gente entender melhor sobre essa questão morfológica e tudo que ela influencia na mente da pessoa. Tudo que a gente falar aqui, a gente tem que ligar como se fosse a nossa alma. A nossa alma, que é a nossa parte emocional, ela é regida por algumas dessas leis. Eu diria por alguma não, por todas essas leis. Então, quando a gente entende essas leis e a gente aplica elas no consciente e vai transferindo para a nossa alma de forma natural, a nossa vida flui mais fácil. A primeira delas é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, ela diz que o que veio antes é maior do que o que veio depois, no sentido dos pais. Por exemplo, meus pais são maiores do que eu, meus avós são maiores que meus pais, que são maiores que eu, e assim sucessivamente, durante toda a trajetória dos meus antepassados. Mas o que determina essa unidade de medida? De ser maior. Ótima pergunta. Porque não é ser melhor. Como ser humano, todos nós temos erros. O fato de ser maior vem pelo vir antes. Ter uma bagagem de conhecimento anterior à nossa e eles que passam o conhecimento, eles que passam as vivências pra gente. Não é o contrário, se a gente chega como filho e começa a ensinar os seus pais. Pelo menos até os seus, seu início de adolescência, você está absorvendo tudo dos seus pais. Eles que estão te ensinando, eles que têm uma bagagem. Eles que são autoridade, vem muito sobre isso, sobre autoridade na vida. Ah, tá. Entende? Então, assim, os teus pais são... questão de hierarquia? É hierarquia. O nome da lei é hierarquia. Tá. Por isso que o nome da lei é esse. De hierarquia que eu falo é de obediência, Também, mas existe até um certo nível... Desobediência honrosa. Desobediência honrosa. A gente vai falar daqui a pouco. É, isso aí, existe a desobediência honrosa. Mas a desobediência honrosa também é uma forma de obediência, porque a alma dos seus pais vai querer que você prospere, que você cresça, mesmo que o consciente deles não queiram isso. Tá? A alma dos seus pais quer que você seja melhor, quer que você cresça, quer que você evolua, mesmo que o consciente deles esteja programado errado e falando algo diferente. Porque nós somos como se fossem duas pessoas, né, cara? Fazer de sua vida um espetáculo. Um espetáculo. A gente é como se fosse duas pessoas. A gente é o nosso consciente, nós conversando aqui, e tem a nossa alma, nossa criança interior, nossa parte emocional, que geralmente é a que manda na bagaça toda. Então, se a gente sabe ludibriar a nossa criança interior, a gente consegue gerar o fluxo mais fácil. Então, assim, a hierarquia ela vem muito disso, de eu entender que os que vieram antes são maiores. Dentro da lei da hierarquia tem a lei da ordem também, porque para irmãos, por exemplo, não existe maior ou menor, mas existe uma ordem. O irmão mais velho chegou primeiro, ele tem um fardo maior. O irmão mais velho, por exemplo, foi o que tornou os pais pais. Antes da Ana Clara, por exemplo, você e a Ângela não eram uma família, vocês eram um casal. Vocês se tornaram família quando a Ana Clara chegou. Porque aí existiu um pai, uma mãe e uma filha. Aí construiu o núcleo familiar. É mesmo? É. Tipo, enquanto você não tem filho, você não é família, você é casal. Você é casal. É mesmo? É, depois que você constitui filho, porque quando você tem seu primeiro filho, ele vai ser o seu primeiro filho, e esse primeiro filho te torna pai e torna sua mulher mãe. A Estela me fez pai.
A Estela e a segunda, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas pela lei do pertencimento eu também tenho que falar dela. A Estela e a segunda, eles nos tornaram pais. Não tem nome ainda, não? Tem nome. Só que a gente ainda tá decidindo qual dos nomes. Mas tem. Entendi. Mas tem uma plantinha já representando ela. Então, assim, agora nós somos família. Porque nós nos tornamos pais através da Estela. Então, na ordem, o filho mais velho, ele tem um peso. E assim sucessivamente, à medida que vai chegando mais filhos, geralmente o filho mais novo, ele tem um fardo mais leve, e por isso que muitas vezes o filho mais novo cuida dos pais quando os pais estão velhos. Na grande maioria, tá? Não é uma regra. Mas na grande maioria, quem fica com o pai ou a mãe que está velhinho, que está aguentando mais nada, é o filho mais novo. Porque a carga dele foi menor. Porque a carga dele foi menor e a alma dele sente como se fosse uma obrigação de cuidar do pai ou da mãe. Para suprir, porque ele sente que o fardo dele foi menor, entre aspas. Porque assim, o filho mais velho, vem o outro filho depois, o filho mais velho acaba cuidando do irmão mais novo. E por aí vai, isso na grande maioria das vezes. Né, de estar junto, de estar protegendo. Você, por exemplo, tem irmão mais novo. Provavelmente você que cuidava de muitas coisas quando seu irmão mais novo chegou. Então o fardo do irmão mais velho, ele já vem com mais responsabilidade. Você pode ver que o filho mais velho geralmente é o mais responsável, é o mais cobrado, é o que é mais estressado ou que sofre mais pressão emocional. E o filho mais novo geralmente é o mais tranquilo, que sabe, é o mais jogado, é o mais de boa. Cara, eu lembrei de um fato que meu irmão morava com meus pais e eu já era casado. Uhum. Aí eu cheguei na casa dos meus pais e minha mãe falou: troca uma lâmpada pra mim, tem dias que eu tô querendo que troque essa lâmpada. Falei, tá bom, fui lá, peguei a lâmpada, troquei e tal. Falei, enquanto eu tava trocando, eu falei, mãe, você tem que pedir o Vinícius pra... Meu irmão chama Vinícius. Então, você tem que pedir o Vinícius pra fazer essas coisas. Aí ela, mas o Vinícius tem medo de altura, tadinho. Numa escada pra trocar a lâmpada. Eu falei, é mesmo? E onde que ele tá agora? Ele foi na aula de escalada. Super congruente. Super congruente, cara. Eu achei tão hilário isso. Eu falei, não acredito. Ele foi na aula de escalar. Pra escalar não tem medo, não. Pra trocar a lâmpada. Fez total sentido isso aí, cara. Muito engraçado. Mas isso daí acaba sendo meio que natural. Igual lá em casa, quando eu morava lá, era eu pra tudo o tempo inteiro. Não que meu irmão não pudesse. Mas, querendo ou não, minha mãe tinha mais confiança em eu fazer as coisas, porque ela sempre pedia as coisas e eu fazia rápido. E assim, meu irmão provavelmente até se sentiu um pouco negligenciado nessa parte. Isso pode ter gerado um bloqueio emocional dele, que eu espero e acredito que ele já ressignificou. De que talvez ele não era capaz de fazer da forma certa, e ele sabe muito bem que ele é capaz. Então, tem essa jogada. Então, dentro da lei da hierarquia, tem a lei da ordem, que vem para os irmãos. O irmão mais velho, ele é precedente, o irmão mais novo tem prioridade, porque precisa de mais cuidado, e geralmente essa energia, o peso da energia vai diminuindo. Por isso que geralmente o mais novo, ele cuida dos pais quando estão mais velhos. Tirando a minha mãe. Minha mãe é a mais velha e ela que assume a responsabilidade pela minha avó, por exemplo, mas são exceções. Na grande maioria, que pelo menos eu percebo, depois você deixa nos comentários aí também, tá? Se faz sentido e se com você também é assim. De todas as pessoas que eu conheço e que eu já percebi, os irmãos mais novos sempre estão cuidando dos pais. Enquanto o mais velho tá seguindo a vida normal, sabe? De várias pessoas mesmo. E isso é algo mais natural de acontecer do que o contrário. Não que tenha, porque na minha concepção, por exemplo, se chegar um dia da minha mãe precisar de mim ou do meu irmão, a gente divide. Fala, olha, fica um pouquinho comigo, um pouquinho contigo e assim vamos. Mas na maioria dos naturais, né, que não tem consciência, não pensa, não raciocina sobre as coisas, acaba ficando pro mais novo. Igual eu falo com a Sabrina lá em casa, ela é a mais nova, né? Mais nova e mulher. Porque tem um mais novo homem. Homem é mais negligente. Porque geralmente os que mais cuidam são mulheres mais novas. Realmente os homens mais novos não são tão de cuidado, porque energia masculina. É outro. A energia feminina tem muito mais ligada ao cuidado. Exato. Então a Sabrina já tem esse instinto de querer cuidar.
E eu falo, calma, cuidado, porque você tem outros irmãos também, senão a carga depois fica pesada para nós aqui também. Então, não é assim, sabe? Claro que a gente tem que ajudar dentro daquilo que a gente tem de condição, os nossos pais, porque, cara, é nossos pais, não tem como falar, não vai ajudar de jeito nenhum. Não existe isso. Mas a gente tem que saber até onde que isso não pode influenciar. Então, a lei da hierarquia, a gente tem que prestar atenção nisso, na lei da ordem, dentro da hierarquia, porque se eu barro a lei da hierarquia, cara, se de alguma forma eu mudo o fluxo dela, eu barro a minha vida em várias áreas, dependendo da forma que eu barro. Por exemplo, se eu quero mudar o meu pai, eu quero mudar ele de qualquer jeito, isso aconteceu comigo. Chegava no meu pai e falava, não, o senhor tem que fazer assim, tem que fazer assado, você tem que cuidar do Alexandre assim, que é meu irmão, você tem que fazer assim. Eu queria ensinar meu pai a ser pai. Isso lá com meus 20, 21 anos. Cara, eu cortava a lei da hierarquia. Eu tava querendo me tornar maior que meu pai. Eu queria ensinar meu pai a ser pai. Por mais que antigamente eu olhava para ele assim e eu não via ele com uma atitude de pai, por exemplo. Por isso que eu queria mudar muita coisa nele. Só que ele é maior do que eu. Ele me deu o que ele deu conta. Ele deu pro meu irmão o que ele deu conta também. E quando eu barrava isso, cara, o dinheiro não ficava na minha mão. Você infringia a lei. Infringia a lei. Da hierarquia. A lei da hierarquia. E existe uma lei dentro da constelação que diz: o dinheiro vem pela mãe e fica pelo pai. Então, se está chegando dinheiro na sua vida, ok, significa que você está bem com a sua mãe. Se não está ficando dinheiro, porque você está com algum problema na parte masculina que vem do pai. Então, isso vai te influenciando e vai atrapalhando várias partes do fluxo da sua vida até você se organizar. A mãe já é relacionamento. Acontece com muitas pessoas de se casar com a mãe. Né? Muitos filhos casados com as mães porque tem problema com o pai. E aí, quando chega num relacionamento, a namorada, a noiva, a esposa, não aguenta o tranco. Por quê? Porque ela tem que ficar disputando com a mãe do cara o lugar que deveria ser dela. E aí tem que colocar a mãe no lugar da mãe, hierarquia, acima, para quando a esposa chegar não ter briga. E isso eu também precisei fazer. Porque como eu tive que cuidar de muita coisa em casa, inconscientemente eu me coloquei como marido da minha mãe, vamos dizer assim. Nesse termo de pensamento, vamos dizer dessa forma. E isso atrapalhava meus relacionamentos. Por quê? Porque eu mudei a hierarquia. E toda vez que eu mudo a hierarquia, é só você pensar em posições. Tá aqui, ó, você embaixo, seus pais, avós, bisavós, vai só subindo. Quando eu mudo a minha posição na hierarquia, é como se eu não quisesse o fluxo. E aí barra tudo. Você sai do seu lugar, né? Sai do seu lugar, completamente. E aí quando você sai do seu lugar, as coisas não andam. Por quê? Porque você está focado num lugar que não é seu. E até por isso que a maioria das pessoas sente uma vida pesada. Sabe? Quando parece que tá tudo muito difícil o tempo inteiro. Porque tá carregando uma farda, tá num lugar que não é seu. Você tá num lugar errado na hierarquia. Engraçado que isso eu acho que eu não tive problema, não. Essa parte da hierarquia. Tranquilo. Legal, cara. E no seu você teve muita, né? Teve. Até mesmo por causa da separação dos seus pais. Tive. Você teve que cuidar do seu irmão, né? Você ficava muito com ele e tal. Eu me tornei pai do meu irmão. Se tornou pai do seu irmão. Sua mãe nem estava aqui, né? Minha mãe viajou pra Itália, ficava indo e vindo. Tive muito problema com meu pai, porque meu pai não era presente. Minha mãe viajou, eu tinha 12 anos, cara, primeira vez. 12 anos, a gente já morava de aluguel. Nesse primeiro ano eu fui morar com meu pai. A gente teve bastante discussão, principalmente por conta do meu irmão. Porque eu queria mudar meu pai, eu queria falar o jeito que é certo dele ser pai. Meu irmão precisa disso, eu tenho que cuidar disso. Porque a gente recebia Bolsa Família. O programa do governo. Nessa aí você já estava saindo do seu lugar, né? Já, completamente. Só de você confrontar o seu pai, você já sai do lugar. Você já sai do seu lugar. Tô querendo ensinar meu pai a ser pai. Ele podia muito bem virar pra mim, dar uma bifa, falar assim, eu que sou seu pai, sou eu que te criei. Você tá com 12 anos e vivo aí, eu também fiz parte desse processo. Você acha que sabe de alguma coisa do mundo? Não sabe, não. E meu pai é 19 anos mais velho que eu. Ele tem 19 anos na frente. E ele passou por muito mais dificuldade. É pouco, né? É pouco, mas tem. Minha mãe tem 17 anos na minha frente.
Que isso, mas sua mãe poderia ser sua irmã, né? Poderia, eles me tiveram novos. Então isso barrou meu fluxo de dinheiro. Eu recebia Bolsa Família na época, que era R$ 80. E eu pegava esses R$ 80 e eu que tinha que comprar as coisas pra dentro de casa. Comprar danoninho, iogurte e esconder, porque no lote onde a gente morava tinha muita criança, muita gente. E não é que eles roubavam ou nem pegavam, nem nada disso. É porque se visse a gente comendo, e geralmente estava todo mundo junto, montuado. Vocês teriam a obrigação moral de dividir. De dividir. E não tinha muito, sabe? Então, às vezes, eu escondia por conta do meu irmão. E meu pai não me preocupava com muita coisa. E aí eu queria que ele mudasse. Cara, até os meus... Eu tô com 32. Até os meus 26 anos, eu discutia muito com meu pai para ele poder mudar. Principalmente depois que eu me formei como coach. Porque quando você forma como coach, você quer catequizar todo mundo, né? Você quer converter todo mundo ao coachismo. Ao coachismo. E aí eu chegava pro meu pai e falava mais coisa ainda do que ele deveria fazer, não sei o que, pai, pra você prosperar, pra você ter mais dinheiro, não sei o que, para de reclamar, porque toda vez que eu chegava perto dele, ele reclamava de alguma coisa. Você queria ser coach do seu pai? Eu queria ser coach do meu pai. Mas você ainda, na época, você não conhecia... Não conhecia as leis da hierarquia as leis familiares. Não conhecia. E eu queria coachizar meu pai. E não funciona, porque assim... Pai e mãe, no inconsciente deles, eles já sabem que são maiores. Você não vai conseguir dar conselho para seus pais. E pode até conseguir, mas dificilmente eles vão seguir. Porque a mente emocional deles já vai dizer: eu sou maior que você, não precisa me dar conselho. A mente emocional deles já vai falar isso. E eu fazia isso, né? Dava muito conselho, falava as coisas. Até o dia que eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, o que te faz feliz na vida? Isso é até uma pergunta que tem no coach, né? Para levar a pessoa à reflexão. Ele virou pra mim e falou: filho, se a gente tiver aqui sentado, eu tomando uma cervejinha, comendo churrasco, do dia que a gente tá aqui, que foi num dia de um churrasco, inclusive, e cantando sertanejo, eu tô feliz, eu não preciso de mais nada. Nessa, eu estalei e falei: por que eu quero mudar meu pai? Por que eu quero transformar ele num mega empresário? Mega man, Sendo que ele não quer isso, fraga. Tipo, talvez ele quer ganhar mais dinheiro e tal. Ter uma mansão que não sei o quê. Não quer nada disso. E isso me despertou, e a partir dali, mesmo sem saber das leis familiares, eu comecei a mudar a minha forma de relacionar com meu pai. E é incrível que quando eu comecei a mudar a forma de ver o meu pai, o dinheiro começou a ficar na minha vida. Antes chegava, cara, dinheiro, e sabe quando surge aquele imprevisto que você não faz ideia de onde surgiu? Sei lá, chegou 3 mil na sua mão, e do nada explode sei lá, vou dar um exemplo chulo aqui. Estoura o cano da sua casa e tem que quebrar a parede e vai gastar os únicos 3 mil que você acabou de ganhar. Aleatoriamente, era desse jeito. Eu acredito que muitas pessoas vivem assim. De sustos aleatórios. E acontecia assim. Quando eu comecei a olhar pro meu pai direito, começou a sobrar dinheiro. Mas como que faz isso? Aí você vai precisar passar por um processo. Porque não é fácil, né? Não é só falar, agora eu quero. Não é, cara, não é. Eu falo que é possível, mas tem um processo. Você vai precisar de um processo para poder passar disso. No Day Class Hackeando a Mente, por exemplo, eu vou falar muito disso. Sobre leis familiares. Vai dar práticas. Vou dar práticas para a pessoa fazer sozinha. Fazer sozinha. Exato. E se ela quiser acompanhamento, também vai ter outros programas para poder estar junto. Entendi. Mas é um processo. Tem que ter caminhos para poder seguir. E a lei da hierarquia diz isso. Quando eu mudo meu lugar na hierarquia, eu mudo todo o fluxo de vida que eu tenho. E isso é necessário você olhar para quê? Porque a nossa alma, ela só quer seguir em frente. Tudo aquilo que eu jogo para trás para ficar olhando o que foi ou deixou de ser, a minha alma trava. E tem até uma frase que a Sabrina usa muito, que eu falei que eu vou adotar como um bordão, que é: a sua alma agradece. E a sua alma agradece quando você ressignifica algumas coisas e se coloca no seu lugar na hierarquia. E as coisas fluem. Então essa é a primeira lei. Primeira lei, hierarquia, e a lei da ordem dentro da hierarquia. E tem sobre casais também na hierarquia. Casais são iguais, tá? São de mesmo nível. Entendi. Tá? Casal, o homem não pode se sentir superior à mulher, nem a mulher ao homem. Os dois estão ali para crescer juntos. E com seus filhos você é maior. A Ana Clara, ela deve entender que você e a Ângela são maiores, até mesmo em estatura, quase, né? Que ela tá passando vocês. Ela tá do tamanho da mãe dela já. Ela quer, pelo menos. É bem isso. Mas hierarquicamente, na energia, vocês são maiores que ela.
E ela tem que entender que ela tem que fazer da vida dela um espetáculo e que vocês vão se sentir honrados se ela fazendo isso. A situação da vida já deixa isso mais simples de entender, né, cara? Né? Porque você recebe o cuidado dos seus pais, a segurança, a proteção, né, e tal. Então, nessa fase inicial da vida, a vida já te mostra isso, né? E é só seguir o fluxo, não querer inverter o papel. Exato. Né? Ó, que natural. Já vem pronto assim pra gente. Tudo aquilo que foge ao natural da natureza vai dar ruim. Se fugiu ao natural daquilo que o Criador já fez para ser natural, vai dar ruim. É que são leis naturais, né? São É lei da gravidade, cara. Se eu jogar esse celular aqui pro alto, naturalmente vai cair. Sim. Porque existe uma lei gravitacional que vai fazer cair. Então existem as leis familiares que vão agir da mesma forma. Assim como a lei da atração, que você atrai aquilo que você é, aquilo que você vibra, que também atua naturalmente, você acreditando nela ou não. Né? Então, deixa ser natural. A segunda lei que a gente tem é a lei do pertencimento. Interessante. Como que é isso? A lei do pertencimento, ela diz que a nossa alma ela não aceita exclusão. A alma como um todo diz que nós todos estamos interligados de alguma forma. Sabe, num âmbito espiritual, eu não sei o que cada uma pessoa acredita aí, mas no âmbito espiritual e almático nós somos uma coisa só. Então a alma não aceita exclusão. A lei do pertencimento, ela diz que todos têm o direito de pertencer. Eu não posso excluir da minha vida ou da minha mente alguém porque, por exemplo, fez um mal pra mim. Ela tem o direito de pertencer se ela passou pela minha vida. E às vezes as pessoas elas acabam excluindo, né? E isso traz consequências. Vou dar um exemplo. Vamos colocar aí uma mulher que, sei lá, sofreu com o pai. E não quer ver o pai nem pintado de ouro. Assim, eu odeio esse cara, não quero nem saber dele, não fala nem o nome dele comigo. Isso é exclusão. A alma dela não aceita essa exclusão. O que ela vai fazer? Buscar em chefes, em relacionamentos, em amizades, pessoas que fazem ela lembrar do pai. Indiretamente. Pela quebra da lei do pertencimento. De acordo com o que o Thiago Porto falou aqui, inclusive a gente falou dele hoje, né? Falamos. Inclusive teve um fato bem triste, mas não vamos falar disso não. De acordo com o que ele falou aqui, que eu escutei, eu tava aqui, ele gravou o podcast aqui, ele falou que a pessoa, ela tem uma coisa que precisa ser resolvida. Lei do pertencimento. Ela tem um problema com o pai e ela precisa resolver esse problema e ela acaba buscando a resolução desse problema em outras pessoas. Exato. E aí quando resolve na fonte, flui naturalmente. Sim, resolve na fonte, aí flui, aí segue a vida, né? Não precisa resolver em outros lugares. Não vai buscar ninguém parecido com o pai. Um exemplo, o julgamento ele entra muito na lei do pertencimento. Vamos supor, eu julgo muito meu pai porque ele traiu muito minha mãe. Vou dar um exemplo, né? Não estou falando que isso aconteceu na minha vida, não. É um exemplo genérico. Eu julgo muito meu pai porque traiu minha mãe. E eu julgo isso tá errado e não sei o que, tal. Eu posso ser diferente do meu pai. Eu vou e faço diferente. Mas a minha alma vai buscar pessoas que me traem. Não só relacionamento, mas nas minhas amizades, que me enganam de alguma forma no emprego. Para quê? Para refletir ao que eu estou excluindo do meu pai. Porque eu preciso ir lá tratar esse julgamento. Aí você acaba tratando em outras pessoas. Em outra pessoa, mas nunca dá certo. Porque você não vai tratar na outra pessoa. Não vai. Você vai só reforçar a sua crença. Por exemplo, uma pessoa que viu o pai trair... uma mulher que viu o pai traindo a mãe sempre. Já começa acreditando que homens traem. Ela não resolve aquilo com o pai. Aí ela resolve se relacionar... vai relacionar com um homem que trai. E aí vai falar que todo homem trai. E aí vai reforçar o bloqueio dela. Então peraí, que eu achei que isso... Eu achava diferente, eu pensava diferente. Fala. Porque eu achava que, por exemplo, você tem um problema de... Seu pai te batia muito, por exemplo. Seu pai era uma pessoa... O pai de uma mulher era uma pessoa agressiva e batia nela. Aí ela vai se relacionar com homens agressivos. Ou ela vai se tornar agressiva. Tem esses dois caminhos. Ou ela vai se tornar agressiva. Mas vamos supor que ela não se torna agressiva e se relacione. Ela vai acabar atraindo homens agressivos. Uhum. Vamos supor
que ela atraia um homem agressivo e ela é claro que é da vontade dele, mas ela consegue ajudar ele a se tornar uma pessoa menos agressiva. Isso não seria resolvido, não? Ela ia continuar com... Aí ela ia deixar de gostar do cara porque ele... Ia. É mesmo? Porque não é pra você tratar a pessoa, é pra você tratar Que você. loucura. Não é pra você Sério? tratar o outro. O outro vem pra te ensinar algo e aprender alguma coisa com você. Isso é óbvio. Sim, mas se a pessoa... Se você conseguiu consertar ela, você não se tratou, não? Não necessariamente. É Pode só na acontecer. fonte mesmo? Pode acontecer. Tá? Pode acontecer da pessoa relacionar, tratar o outro, ele melhorar e ela se sentir bem com aquilo e continuar. Mas a tendência o subconsciente dela achar que o problema está resolvido. Tá resolvido. Mas a tendência de todo tratamento que eu já fiz é a pessoa se desanimar do relacionamento e procurar um cara que esteja com o mesmo padrão que o pai. Que estava anteriormente. Que precisa louco. ser tratado na fonte. Porque na mente emocional dela, ela ainda vai estar excluindo o pai. E assim, só para deixar claro com quem está vendo aí, você tratar na fonte não necessariamente ela precisa ver o pai, precisa Ou conviver com o pai. Não, nada disso. Talvez o pai dela nem precisa estar vivo para ela tratar isso dentro dela, né? Através por exemplo, através de uma sessões de hipnose, Exato. hipnoterapia. Você acha que hipnoterapia é o melhor para resolver isso? Cara, eu diria que a imersão despertar é melhor. É mesmo? É. Você acha que, tipo assim, a imersão despertar Ela ganha de 4 sessões de hipnose? Com você? Cara, eu digo que são... diferente. Eu acredito, vou falar que eu acredito. Se for uma coisa muito pontual... as sessões são melhores. Que a sessão de hipnose é melhor. Sim, Se forem coisas acumuladas, vários traumas, várias coisas, eu acho que a imersão é melhor. A imersão é mais abrangente, você tem razão. mas ela é menos... incisiva. A imersão é como se fosse um médico, como que fala? O clínico geral. E a hipnose é um cardiologista. Como se fosse um especialista. Isso. Eu ia dar o exemplo da imersão ser uma granada Isso. e a hipnose ser um sniper. Exato. Seria isso. Seria isso. Só que, então depende do objetivo mesmo. Tipo, a imersão ela é mais abrangente, mais dispersa. Uhum. E a hipnose é mais focada, mais direcionada. Sim. Faz sentido. E realmente, mas os dois resolvem. Porque na imersão eu trato essas questões com pai também, pai e mãe. Sim. Né? E vai ser de uma maneira bem mais forte na próxima, inclusive. Ah, é? Tô curioso já. O Jim falou aqui que a próxima imersão terá coisas novas. Ter muita coisa nova. Então, se você é de Belo Horizonte ou mora perto de Belo Horizonte ou está disposto a vir para cá, você mora em Nova York, né, em Ottawa ou em Tóquio, mas quer vir para BH, você tem condições de vir para BH, então não deixe de participar da imersão. Você mora na Coreia, se você é um dorama. É única. Se você mora... Como que chama a capital de Coreia? Seul. Se você é de Seul, vem para BH, participa da imersão, porque a imersão é muito, muito forte. Mas primeiro, antes de tudo, participa do Day Class, que é online. E é mais fácil para você que está em Tóquio. Você vai poder assistir o Day Class facilmente. Porque a imersão é só em maio. Então, assim, voltando aqui à lei do pertencimento, pode acontecer isso. Quando a gente exclui, nossa alma vai buscar até que seja tratado. E aí vai ficar numa busca incessante. E aí, dentro da lei do pertencimento, por exemplo, tem as questões dos antepassados, que é ensinado na constelação, que para mim não faz 100% de sentido. Existem algumas coisas que para mim fazem sentido, e eu tenho que falar também o que eu acredito ou não, né? Mas que vem a parte da maldição hereditária. O exemplo que eu dei aqui no início do podcast. Uma mulher lá na minha 7ª geração que se prostituía, por isso ela era condenada pela família, nisso há uma exclusão. Nessa exclusão, sei lá, nasce uma mulher na família, na geração de agora, que começa a se prostituir para resgatar a imagem daquele familiar excluído. Tem até um filme na Disney que fala muito de pertencimento, que é o Encantados, da Maribel. Encantada? Mirabel, né? Encanto. É isso aí. Encanto. É Maribel, né, não? Mirabel? Não sei, gente. Mirabel Mirabel é biscoito. É biscoito lá, ué. De ver se é Maribel, acho que é Maribel.
Então, olha aí. Pesquisa aí. Mas então, aquele filme ele fala muito de pertencimento, se a gente for pegar pra ver. Porque no filme a família exclui o tio, né? Vou dar spoiler aqui mesmo, depois você assiste assim mesmo. É Mirabel aí. É Mirabel? Ah, Nossa. então ótimo. Isso aí. Mirabel o quê? Madrigal. Madrigal. Eles excluem o tio que tem visões do futuro, né? Porque ele vê algumas coisas ruins. Ah, viu que vai chover. O poder dele é ter visões. Na exclusão, e ele fica lá excluído, vem a Mirabel. Pra mim era Maribel, mas tudo bem. Mirabel. Vem o biscoito. Wafer. O wafer. E começa a ter quase que as mesmas características do tio. Por quê? Porque a alma coletiva da família não aceita a exclusão, precisa trazer aquele pro pertencimento de novo, para resgatar a lei. Então a gente tem que entender que todos têm o direito de pertencer. Fez bem ou mal para nossa vida, eles têm um lugar, eu não posso excluir. Por exemplo, não existe ex-marido, porque o ex, ele vem de exclusão. Ah, é? Eu excluo essa pessoa. Caramba, Estou não excluindo, sabia disso, ex-namorado, ex-amigo. Tudo que eu coloco o ex, eu estou querendo excluir da minha mente. Aí o que que acontece? Meu ex-marido era assim, assim, assado. Ex-marido. Começa a namorar alguém que puxa características do antigo marido. E aí mudar na comunicação também é importante, né? Antigo marido, primeiro namorado e por aí vai. Só desses pequenos detalhes já vai trazendo pertencimento. Entendi. Interessante. Tem muita coisa aí. Mas, por exemplo, aí essa pessoa, por exemplo, essa pessoa que está com um problema herdado, vamos colocar assim, Uhum. não sei os termos certos, Da maldição hereditária. ela tem que... Tá com essa maldição. Isso aí poderia ser, né? Não sei. Ela que tem que buscar corrigir? Ou, por exemplo, uma filha dela? Como que é? Ela, geralmente, a pessoa que é a pessoa escolhida para quebrar o padrão. É mesmo? É como se a alma tivesse escolhido ela para quebrar o padrão de alguma forma. Acontece que aqui nesse mundo a gente é deturpado o tempo inteiro por várias questões externas. E aí a gente não entende a parte almática e espiritual da coisa. Existe a parte espiritual e a científica. Você quer saber? Tô brincando, essa parte não tem não. Mas aí ela acaba esquecendo e se entregando apenas ao padrão criado. Só que na verdade tem que ter uma quebra de padrão. E é engraçado que essa questão familiar, ela tá no meio do caminho, né? Como assim? Não entendi. De espiritual e científica. Tá no meio do caminho. Você não consegue falar o que ela é de fato, né? Não consegue. É uma lei que tá aí. Né? Não tem muito como. louco isso. É bem bizarro. Muito louco, E, por exemplo, o meu cunhado que foi no Despertar, ele falava que o pai dele não era pai dele, sabe? E lá quebrou todinho. Tanto que o dinheiro começou a aparecer pra ele muito mais depois da imersão. Muito mais, Ele cara. mandou feedback pra mim, falou: Jim, minha loja tá vendendo muito, cara, tá sobrando dinheiro e não sei o que. Eu falei: que bom. Ele E uma dinâmica, né, que eu dando spoiler aqui, uma dinâmica é sobre os pais, imagina o resto. Ele morava embaixo dos sogros dele, na casa de baixo. Ele mudou Aí. com a casa própria, a loja dele rachando de vender. Gigante. E tal. Aí, ó. Tá. Aí, pronto, cara. Às vezes parece bizarro como que a coisa anda naturalmente quando você resolve uma coisinha dentro dessas leis. Legal, cara. É igual quando eu fiz hipnose, por exemplo, a primeira vez que eu passei pelo processo, eu levei o objetivo financeiro, que eu chegava num patamar financeiro e não crescia. Ganhava na faixa de 5, 6 mil reais e não passava disso de jeito nenhum. E aí na hipnose achou um sentimento de culpa que eu tinha em relação à minha mãe, porque eu tinha pegado 10 reais da bolsa dela, quando eu tinha 5 anos, e eu fiquei com esse sentimento de culpa. E aí ressignificou e fez todo o reajuste e mudou as questões dentro da lei, dessas leis também. Cara, que no mês seguinte eu fiz 10 mil. Foi muito natural. Que louco, né, velho? Cara, é bizarro. É bizarro. Isso em uma sessão de hipnose. Em uma sessão. Em uma sessão. Hipnose é poderosa mesmo, né, cara? Cara, Legal. é tão poderosa que
Depois, outro dia, a gente faz um podcast só de experiências que eu já tive com vai ser mentorados legal. dentro da hipnose. Claro que eu não vou citar nomes, porque são pacientes e tem... Aqui, se eles assistirem, eles vão saber que eu tô falando deles, né? Mas eu não vou citar nome pra não falar da imagem deles. Legal. E qual que é a outra lei? A outra lei é dar e receber. Olha, hoje nós estamos passando aí de 40 e poucos minutos. Dar e receber, a lei do equilíbrio. Essa é uma lei que rege todas as pessoas, todos os relacionamentos, com uma exceção: pai e mãe. Pai e mãe não entra nessa lei. Porque pai e mãe a gente só recebe, você como filho. A Ana Clara, ela só recebe de vocês. Ela não pode querer dar em troca. É porque é impossível retribuir a vida. Impossível. Completamente impossível você devolver a vida para os teus pais. A vida agora é de Deus, né? Ele que decide. É tipo uma coisa que tá muito, tipo, infinitamente... Não tem comparação. Tipo, você não vai tirar a vida do seu corpo e devolver, assim, pros seus pais. E você não vai conseguir fazer nada que vai retribuir isso. Nada. Nada. Então, pros pais, a lei do equilíbrio não vale. Vale para relacionamento, que é a lei do dar e receber. Eu tenho sempre que manter os meus relacionamentos em equilíbrio. Eu preciso, isso aqui é até para relacionamento amoroso, é muito importante, eu preciso entregar o meu melhor, mas aprender a receber também. Porque aquela pessoa que só recebe, ela se torna um vampiro energético e ela fica tão sobrecarregada que ela vai sair do relacionamento ou vai trair dentro do relacionamento para dispersar essa energia. E aquela pessoa que só entrega, que só dá, ela vai se sentir sempre também sobrecarregada porque ela vai estar sempre sendo sugada energeticamente. Então eu tenho que fazer algo de bom para um amigo, para uma esposa, seja o que for, de relacionamento, e aguardar um tempo para a pessoa também me retribuir de alguma forma, não que ela seja obrigada, ou eu receber do universo de alguma forma, porque às vezes eu faço um bem para você, mas eu não necessariamente eu tenho que esperar um bem de você para mim, como meu amigo. Eu posso esperar o bem do universo para mim, de alguma outra pessoa, mas vem, porque o universo ele equilibra. Isso que é o legal dessa lei, porque se você não equilibra naturalmente com as tuas ações, o universo ele equilibra. Se você é uma pessoa que só recebe, o universo vai tirar de você de alguma forma. Se você é uma pessoa que só doa o tempo inteiro, o universo vai dar um jeito de dar uma rasteira para você parar de dar. Ficou estranha essa frase, mas é isso. Para você parar de entregar muito, porque senão você vai acabar se lascando. Quem recebe demais ou quem se entrega demais, nunca prospera. Então o universo ele vai tender a balança por equilíbrio, para que fique sempre no equilíbrio. Então, em relacionamento, se uma pessoa fez algo de bom para mim, eu vou lá e faço algo de bom para ela. E tem a reparação também. Se a pessoa fez algo de ruim para mim, eu vou fazer algo de ruim para ela, para que ela sinta que teve alguma coisa ali também. Depois eu volto a fazer algo de bom para que a reparação não só desça, né? E aí desencadeie o fim de um relacionamento, por exemplo. Mas uma coisa simples, às vezes a Sabrina faz algo que eu não gostei, e no dia seguinte eu não escovo o dente junto com ela. E pra ela é importante da gente escovar dente junto. É mesmo? É perfil gato, né? Eu gosto de fazer tudo junto. Ah, que doido, mano. Tudo, cara, tudo. Legal. As coisas mínimas ela gosta. Então eu sei que é importante pra ela, mas se ela fez algo que eu não gostei, eu posso ir lá e não fazer isso. Ela vai perceber. Porque às vezes isso até baixa a guarda para você entrar numa conversa e resolver. Porque o que acontece? Se eu te faço um mal e você vir falar comigo que eu te fiz mal, geralmente a pessoa entra num estado reativo. Porque ela acha que está certa. A grande maioria das pessoas acha que está certa em tudo que faz. Então vai gerar mais briga. Quando eu só faço algo que para deixar você chateado, mesmo que pequeno, você baixa sua guarda e, poxa, deve ter alguma coisa errada, vamos conversar aqui. Me dá abertura para os dois expor como que se sentiram. E aí equilibra o relacionamento de novo. Né? Então essa lei também é muito importante para o fluxo seguir. Se você recebe demais, o universo vai tomar de você. Se você entrega demais, o universo vai dar um jeito de cortar ali para que você pare de entregar tanto e ali vai trazer escassez para sua vida de novo. Então você tem que saber observar, no caso. Observar. Tem que saber observar, verificar, ajustar, né? E tudo quanto. E a gente não falou sobre desobediência honrosa dentro da hierarquia, que era importante. Dentro da hierarquia tem a desobediência honrosa. Isso. Mas a gente fechou esse tema. Vamos fechar Fechamos. Esse do... Tem mais alguma dúvida do equilíbrio? Do equilíbrio? Não. Eu só ia citar Pode citar. um caso de uma prima que
tinha um namorado que pagava tudo pra ela. Pagou a faculdade pra ela. Normal. Aí passou um tempo, ela terminou com ele. Claro. E ela que terminou. Mas claro, não suportou, ué. Ela não suportou a A carga, carga que, ela, de receber. que ela tinha que dar em troca, né? Exato. Aí ficou aquela pra sens- ela, assim, É aquela sensação de assim, pô, cara, essa pessoa é tão boa pra mim que eu não sei o que fazer pra ela. É muito mais fácil eu fugir do que eu ter o gasto de energia de tentar fazer algo por ela à altura do que ela fez. merece coisa melhor. Do que ela merece. Tá. Aí vem essas frases. Aí merece coisa melhor. Não é você, sou eu. Sabe? Vem essas frasezinhas quando na verdade é só um desequilíbrio. E tudo no universo busca o equilíbrio, cara. Tudo. Se eu for olhar a natureza ela busca sempre estar equilibrada. Isso é o mais legal de todas as leis que existem. Mas o que é necessário fazer para conseguir manter ela em equilíbrio é a observação. Observação. É tipo uma terapia de casal, por exemplo. Sim. Terapia de Também. casal. Eu digo que aquele que está mais consciente sobre esses temas geralmente consegue ter uma percepção mais rápida e arrumar as coisas mais rápidas. Eu tô dentro de casa, por exemplo, eu e a Sabrina, a gente trabalha em casa. Sabrina agora tá grávida, estamos quase ganhando a Estelinha. E a gente faz as coisas de casa. Se eu percebo que eu tô fazendo muito, e eu tenho às vezes a percepção, se ela tá mais ociosa ou trabalhando mais, eu faço tanto o meu trabalho quanto coisa de casa, eu desacelero e não faço nada. E aí espero, deixa ela ir fazer. Aí quando eu vejo que ela tá fazendo muito, eu vou também, a gente vai se reajustando em observação e colocar em prática. Essa é mais fácil de resolver, então. Que a hierarquia e E o pertencimento. é bom buscar ajuda. É bom buscar ajuda. É bom buscar ajuda. Legal, muito bom. Agora vamos falar da desobediência honrosa. Isso é muito. A desobediência honrosa é uma parte muito interessante, tanto é que é usada em filmes, né? Até em filmes infantis, né? É o tempo inteiro. E esse, o novo da Disney, Elementos. Eu vi, é isso que eu ia falar. Esse eu vi esses dias. Desobediência honrosa. Você pegou o sinal. É, fácil. Eu peguei o sinal da música que ela tava ouvindo aqui do nada. Gente, pra você que tá aí, a minha filha tava ali escutando música no fone de ouvido. Eu tava do lado dela. E não tava escutando a música e o Jim começou a cantar essa música. Literalmente. Só me deu vontade de cantar. Cara, é um bruxo. Doideira, né? Eu peguei o sinal do elemento agora também. Mas aquilo é a desobediência honrosa. Porque muitas das vezes os nossos pais eles querem colocar a regra do que a gente tem que seguir. Você tem que seguir isso é o certo, é isso. E a gente tem o nosso livre-arbítrio para escolha. E muitas das vezes a gente não quer desobedecer os nossos pais, a gente acaba seguindo o que eles querem e aquilo faz muito mal pra gente, porque é o que eles querem, não o que a gente quer. E a gente tem os nossos próprios desejos, vamos dizer assim. Então o que é a desobediência honrosa? É virar pro seu pai e falar: pai, mãe, te amo muito, mas a vida é minha e eu vou fazer o que eu quero, não o que vocês querem. De acordo com aquilo que eu também acredito. Aquilo que eu acredito que vai ser bom pra mim, que eu vou fazer a minha vida dar certo. E eu fiz essa desobediência honrosa com a minha mãe, cara, e foi libertador pra mim. Porque eu tinha bloqueio de agradador. Quando você saiu da faculdade? Quando eu saí da faculdade. Eu sei que a minha mãe, ela queria me proteger. Porque ninguém da família tinha faculdade. Ou eu ia ser o primeiro a ter, e faculdade de engenharia. Ou seja, meu filho não vai passar dificuldade. Ele, como engenheiro, vai trabalhar, ter um emprego bom, vai ganhar um salário bom, vai viver tranquilo. Esse era o pensamento de proteção da minha mãe. Então tudo dela era: não larga a faculdade, continua, aguenta até o fim, não sei o quê. E aquilo martelava na minha cabeça. E eu, com bloqueio de agradador, a minha mãe é a pessoa que eu mais queria agradar. E aí, quando eu sentei no bar com ela, num bar lá na Itália, e falei com ela: mãe, vou largar a faculdade, eu fiz uma desobediência honrosa. E aquilo doeu em mim. Porque eu desagradei a minha mãe, mas eu sabia que desagradando ela, eu ia estar tirando um peso de cima de mim, e minha mãe ia perceber ao decorrer do tempo que aquele peso ia me fazer muito mal. E aí ia fazer mal para ela também. Então a desobediência honrosa, ela faz bem para a pessoa inicialmente, para os pais às vezes nem tanto, mas com o tempo para os pais vai fazer bem também. Porque os pais vão entender que a gente também tem os nossos caminhos. A Ana Clara, ela vai seguir o caminho dela, as coisas que ela gosta,
E você e a Ângela, gostando ou não gostando, vai ter que em algum momento entender e tá do lado dela amando, que o papel de pai e mãe é estar, ó, amando para poder direcionar para o mundo, e se o filho depois de grande pedir conselho, ajudar de alguma forma, que na verdade quando cresce não costuma pedir muito não, mas acaba acontecendo dessa forma. Então quando eu desobedeci minha mãe honrosamente, porque na época você nem sabia disso. Nem sabia, fazia nem ideia. Fazia nem ideia dessas leis. Quando você faz isso honrosamente, o seu fluxo libera. O negócio é quando você desonra os teus pais na desobediência. Desonrar é o quê? Quando você faz algo com a sua vida que, vamos fazer assim, leva a sua vida para uma desgrama, para algo ruim. Por exemplo, uma desobediência desonrosa é, por exemplo, minha mãe e meu pai falar para eu não usar droga por N motivos, e eu lá e usar, independente do que eles acham ou deixem de achar. Eu estou desobedecendo e desonrando, porque eu estou ferindo a minha vida, que foi dada pelos meus pais e por Deus, pelo Criador. Eu estou ferindo literalmente a minha vida, então eu estou desonrando eles. Agora, quando eu desobedeço, mas eu faço da minha vida uma obra de arte, eu estou honrando o presente que eles me deram. Sinistro. Muito legal. Sua alma agradece. Muito bom. Chegamos a 1 hora certinho. Isso aí. Obrigado pela sua paciência, pela sua persistência. Toca no link aqui embaixo, confere o Day Class, que vai acontecer no dia 16 de março. Vai ser uma aula cara a cara. Uma aula não, né? Vai ser um evento de um dia inteiro com vários conteúdos, várias práticas, vários ensinamentos, várias tiradas de dúvida com cara a cara com o Jim Farnese pelo Zoom. Então toca aqui, faz a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Como é na plataforma Zoom, tem um limite de pessoas que podem participar. Então, se eu fosse você, eu garantia a sua vaga agora mesmo. Sem contar que tem a questão de lotes. Eu não sei agora nesse podcast em que lote que vai estar, mas o preço também vai subindo. Então, vários motivos aí para você conferir. Pelo menos ir lá agora e conferir. Vai lá, confere. E se for para você, se essa data der para você participar, o preço é irrisório. Então, se eu fosse você, eu faria sua inscrição. E deixa seu like também, para o vídeo ficar bem likeуdo, bem gostudo. E, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações. Deixa aí nos comentários a frase que, no caso, foi eu que falei Foi hoje. o Igor que falou hoje. e deixa pergunta lá, comentário. Sugestões de temas. A gente precisa de sugestão de tema, gente. Isso. Manda aí sugestões de tema para os próximos podcasts. A gente está no 30º, daqui a pouco a gente fica sem ideia de tema e começa a repetir. E eu não gosto de repetir, eu gosto de falar de coisas novas e diversificadas aqui. E com certeza você que está assistindo aí, você tem alguma coisa que você quer saber mais. Deixa aí nos comentários pra gente falar sobre o tema. E é isso aí, né? Fechou? Isso aí. Pegou o sinal e tchau. Tchau. Valeu.